eu sou o Márcio Rafael e sejam bem-vindos ao Zona Segura. Este é o terceiro episódio que falamos da emergência médica em Portugal. A emergência médica é fundamental no socorro às vítimas. Já falámos sobre o sistema e os profissionais que nele atuam. Hoje vamos olhar para as situações mais comuns que levam alguém a ligar 112. Emergências médicas como o infarto, o AVC, a paragem cardiorrespiratória, mas também situações de trauma, hemorragias, acidentes de viação, quedas, fraturas ou mesmo uma queimadura. A ideia é simples: perceber e reconhecer sinais graves e gestos que podem salvar vidas. É muito importante nós conseguirmos perceber o que se passa para conseguirmos atuar. Quais são as emergências médicas mais comuns? Todos ouvimos já falar do infarto, da dor no peito. Imagine que de repente uma pessoa sente uma dor intensa no peito, como se tivesse um peso enorme, ou algo a esmagá-la. Muitas vezes essa dor espalha-se pelo braço, mandíbula, costas, pode vir acompanhada de suores frios, náuseas, vômitos. Muitas vezes é confundido com situações gástricas. Estes são os sinais clássicos de um infarto. Nesta situação, não há tempo a perder. Ligar 112 de imediato é fundamental. Manter a vítima calma, segura e imóvel. É importante que ela não esteja a fazer esforços. Iniciar um processo de recuperação é imediato. E este processo de recuperação é ela não fazer esforços, vigiá-la e ligar 112. Vamos falar de outro tema muito importante para nós: o acidente vascular cerebral. Toda a gente já ouviu falar. Temos uma pessoa que deixa de falar da forma adequada, as palavras começam a estar enroladas, a boca começa a estar mais caída e de repente não consegue levantar um braço. Estes são os sinais de um AVC. Aqui, cada minuto conta. Quanto mais rápido for o tratamento, maiores são as hipóteses de recuperação. Gesto-chave é ligar 112. E quando ligamos 112 na situação de um AVC, é muito importante sabermos quando é que começaram os sintomas, quais são os sintomas, quais são os problemas de saúde. Uma indicação clara é importante. O AVC não pode esperar e as suas atitudes vão demonstrar aquilo que é uma recuperação rápida e eficaz da nossa vítima. E agora vamos ao extremo: paragem cardiorrespiratória. Uma das emergências médicas mais dramáticas em Portugal. Uma pessoa cai, inanimada, não respira. Nesses casos, somos literalmente a diferença entre a vida e a morte de alguém. Se nós não fizermos nada, as hipóteses de sobrevivência daquela pessoa caem 10% em cada minuto. O que fazer? Confirmar se respira ou não, iniciar uma chamada 112, preferencialmente em voz alta, para percebermos se a vítima respira. Se a vítima não respirar, iniciar compressões fortes no peito. Se tivermos como fazer insuflações, vamos manter um ritmo de 30 compressões, 2 insuflações. Se tivermos formação e tivermos um desfibrilhador disponível, vamos utilizar o desfibrilhador. Use sem hesitar. O aparelho dá instruções claras e salva vidas. É fundamental. Ainda temos outra situação que coloca, muitas vezes, os nossos conhecimentos à prova: o engasgamento. Nunca se lembra de estar ao lado de alguém e ela engasgar-se com um pedaço de pão, um pedaço de carne, um doce, uma criança que coloca um brinquedo na boca? A vítima leva as mãos ao pescoço. É uma imagem característica. Não consegue falar nem respirar adequadamente. É uma emergência que gera pânico, mas gestos simples podem resolver. Entrar em pânico não ajuda. Se a vítima não consegue tossir, vamos iniciar 5 pancadas fortes nas costas, entre as omoplatas. É fundamental. Se não resultar, vamos treinar a manobra de Heimlich, as compressões abdominais, até que
sai ao objeto. Se não sair, voltamos às pancadas interescapulares. Até quando? Até que a vítima perca a consciência. E aí avançamos para manobras de reanimação. Mas não nos podemos esquecer. Alguém já ligou 112 entretanto? É muito importante. Uma perda da consciência, o conhecido desmaio. Quem nunca presenciou? Uma pessoa que fica pálida, sente tonturas, ou por simplesmente cai. Na maioria das vezes, recupera sozinho, em segundos, mas não devemos desvalorizar. Qual é que foi o motivo desse desmaio? É essencial colocá-la numa posição lateral de segurança, vigiar a respiração e, se não acordar rapidamente, ligar 112. Se esta acordar, perceber quais são os sinais e sintomas. E, em caso de dúvida, ligar 112. Estas foram as emergências médicas mais comuns. Mas depois temos outros problemas. O trauma, as emergências de trauma, que nos levam a feridas, hemorragias ou fraturas. Vamos falar de hemorragias. Num acidente de viação, ou acidente de trabalho, ou mesmo um acidente doméstico, uma das situações mais perigosas é a hemorragia abundante. O sangue perde-se em grande quantidade. Rapidamente pode pôr em risco a vida do doente. Aqui, os gestos simples, mas vitais. Aplicar pressão diretamente sobre a ferida. Com um pano, uma t-shirt ou uma compressa. Não retirar até chegada de ajuda. Fraturas. Uma queda em altura é um acidente ou um acidente desportivo, ou mesmo uma pancada forte pode provocar fraturas. Muitas vezes, nota-se deformidade e a dor intensa. Nunca devemos tentar endireitar o osso. O melhor é imobilizar na posição em que se encontra. Aplicar gelo para aliviar a dor e o inchaço. E ligar 112. Manter uma vítima confortável e estável é fundamental. O trauma do crânio é um problema que nós todos já sentimos. Alguém tem um impacto forte com a cabeça, uma hemorragia craniana. Após uma queda, um acidente, a vítima pode perder a consciência. Pode ter o reflexo de vômito, ter dor de cabeça ou forte confusão mental. Nestes casos, é importante ligar a 112. Devemos manter a pessoa imóvel, na posição de conforto que esta se encontra. Se inconsciente, mas respirar, terem atenção. Colocar de lado pode ser um risco, porque é uma vítima de trauma e pode ter outras lesões associadas. Temos que avaliar bem se é mais importante manter a vítima estável do que deitá-la de lado. Atenção, quando estamos perante um acidente de viação e a vítima tem um capacete, este não deve ser retirado sem uma formação adequada, sem ter toda a informação, sem perceber. Só retiramos o capacete se a nossa vítima não respirar, para iniciarmos suporte básico de vida. E no acidente doméstico? Quem nunca se queimou no fogão, no ferro de engomar ou outro tipo de emergência? Quer nos acidentes domésticos, quer em incêndios, pode variar um simples vermelhão até uma destruição completa da pele. O gesto certo é arrefecer a zona com água corrente, entre 10 a 20 minutos, cobrir com um pano ou com compressas úmidas e nunca aplicar pomadas, gelo ou rebentar bolhas. Isso pode agravar o estado da nossa vítima. Estas foram as emergências médicas e de trauma mais comuns, que podem acontecer em qualquer lugar, em casa, na rua, no trabalho, em viagem. O mais importante é reconhecer as situações de emergência e ligar 112 sem hesitar. Aplicar os primeiros gestos de socorro. É fundamental. Nunca se esqueçam, o infarto, o AVC, a paragem cardiorrespiratória, os desmaios, hemorragias, fraturas ou outros, são cenários que têm ponto em comum. Quanto mais rápido ligarmos 112, melhor. O nosso agir maior, a possibilidade de salvar uma vida. Obrigado por acompanhar o Zona Segura e partilhem este episódio. Sigam o podcast e lembrem-se, quando o conhecimento circula, a prevenção acontece. E até já!